Olá, começa agora mais um programa Destaques. E neste mês de outubro, várias iniciativas estão chamando a atenção para a importância da saúde da mulher, com destaque para o câncer de mama. Uma das ações aconteceu em um shopping aqui de Fortaleza e nossa equipe acompanhou. As abordagens pelos corredores são um convite a falar de saúde. O foco da conversa é a prevenção. Prevenção é uma campanha educacional, é um movimento, na realidade, em que nós fazemos a Casa Legislativa através do Movimento das Mulheres do Legislativo Cearense, junto com o Shopping Rio Mar e o Departamento de Saúde e Assistência Social, diversas células, da área da saúde. Estamos aqui no Shopping Rio Mar para trazer às pessoas essa conscientização de que não é só durante o mês, a importância de que não seja só durante esse mês de outubro, de prevenção, mas que nós possamos levar essas pessoas que estejam também passando por isso, que façam essa prevenção, que se cuidem, que saibam na realidade que, como diz na nossa própria campanha, prevenir não dói. Muitas vezes as mulheres elas têm um receio de fazer o exame de mamografia porque acham que dói, ou então porque acha que vai incomodar. E não, acho que nós mulheres temos que pensar em justamente não chegar a um ponto em que nós precisamos passar por um momento tão doloroso que é o câncer de mama. Então a prevenção é a saída, a prevenção é essa educação na realidade da saúde, nós precisamos olhar para dentro de nós e assim a gente pode continuar ajudando as pessoas que mais precisam. Esta dona de casa que veio ao shopping localizado no bairro Presidente Kennedy foi surpreendida positivamente. Achei ótimo, para a Semana da Mulher, outubro rosa, gostei, não esperava não. O que mais chamou a atenção da senhora aí nessa conversa com as profissionais? Foi ensinando como é que faz o exame da mama. O trabalho sobre o câncer de mama ocorre anualmente e faz parte de um extenso calendário desenvolvido durante todo o ano pelo Movimento de Mulheres do Legislativo Cearense. Além de chamar a atenção para a prevenção, o movimento também traz informações importantes para quem enfrenta a doença. É que muitas mulheres com câncer desconhecem os direitos que poderiam amenizar a situação, as dificuldades, inclusive as financeiras, durante esse período de tratamento. A quitação do financiamento da casa própria, certo? Eles não têm esse conhecimento, A isenção do IPVA, certo? Nós temos o IPTU, o ICMS, o carro que quando for adquirir existe a isenção do IPI, certo? Fora que muitos também não têm o conhecimento da gratuidade da mamografia, certo? Das medicações. Uma coisa muito importante hoje é que existe a reconstituição da mama. Isso é muito importante para quem tem o seio, retirado e pode reconstruí-lo. Isso, para mim, é o que eles dão mais ênfase, E eu acho que é o mais importante, principalmente para nós mulheres. Fora isso, nós temos outros, nós temos o saque do FGTS, que isso é muito importante, o auxílio por incapacitação. Então, são muitos. Agora, como eu lhe disse, a cirurgia de reconstrução da mama, essa é a mais importante. Foi um dia inteiro de conversas e ampliação de uma grande rede de apoio. A mensagem da equipe multidisciplinar é que a saúde da mulher deve estar em primeiro lugar durante o ano todo. Vamos olhar cada vez mais para nós, mulheres e homens também. A gente tem que destacar que o câncer de mama, ele tem incidência em homens e mulheres. Lógico que homens é bem menor. Espero que realmente a gente consiga alcançar essas pessoas que estão mais precisando. E a 7ª edição da Fortaleza Brasil Stone Fair vai ser realizada entre os dias 8 e 10 de novembro no Centro de Eventos do Ceará. A feira vai apresentar as principais novidades do setor de rochas ornamentais e revestimentos. E sobre a programação e muito mais, eu converso com Carlos Rubens Alencar, presidente do Cimagran, está aqui comigo no estúdio. Obrigada pela sua presença. Olá, tudo bem? Me fala um pouquinho sobre essa programação, como é que foi pensado, e o que a gente, para quem está assistindo, o que pode aguardar durante esses 3 dias de evento? Olha, esse evento, Fortaleza Brasil Stone Fair, ele nasceu de uma necessidade de divulgar, sobretudo para a sociedade cearense,
os trabalhos estavam sendo desenvolvidos pela mineração e pelas empresas aqui no estado. Porque é um segmento assim que não tem muita visibilidade, tá? Então a gente sentiu a necessidade de fazer esse evento, que era para evidenciar o quê? Que o Ceará é já há quase 7 anos a fronteira mais importante das rochas ornamentais em todo o mundo. Na realidade é o seguinte, rochas ornamentais compreendem o universo dos mármores e granitos. E as pedras que hoje são mais disputadas, as grandes grifes dos grandes escritórios de arquitetura em todo o mundo, são pedras produzidas aqui no estado do Ceará. E é sobre isso, e por causa disso, que nós criamos a Fortaleza Brasil Stone Fair, que já está na 7ª edição e que desde a 2ª edição já começou a fazer parte do calendário internacional de eventos do setor. Esse encontro é um momento tanto de fornecedores, como também quem trabalha na área, como o setor como um todo, se encontrar, mas também a população conhecer, né? Como é que é feita essa programação pensada? O que é que já tem programado para a gente, para quem está assistindo, se programar para participar também? Olha, na realidade, o evento, desde o início, ele foi criado com foco nos profissionais de arquitetura, design e decoração. Por quê? Cerca de 70% do destino dos nossos produtos, eles caem nas obras civis. E quem fazem os projetos e especificam os materiais são exatamente os profissionais de arquitetura, design e decoração. Então, nosso evento, diríamos assim, de uma maneira pioneira, ele, sobretudo no Brasil, ele, desde a primeira edição, que ele tem uma frequência muito importante. Por exemplo, na edição passada, nós tivemos 897 profissionais de arquitetura no nosso evento. Esse ano nós acreditamos que teremos mais. Inclusive, em função disso, nós estamos trazendo a arquiteta Miriam Ruge, que é uma arquiteta gaúcha e que tem uma proposta muito forte da área de design biofílico, né? A neuroarquitetura, que é uma coisa assim, que ela procura mostrar o seguinte, que a sua percepção sensorial mexe com muita coisa. Então é por isso que às vezes a gente entra num ambiente, se sente bem, às vezes entra e não se sente. Então, toda essa abordagem e as especificações das rochas, né, dentro dessa questão do design biofílico e da sustentabilidade, será abordado por ela. Nós teremos ainda também um perito mundial, que é o alemão Peter Beck, que é uma das maiores referências em rochas ornamentais em todo o mundo. Teremos o engenheiro de produção Álvaro Abreu, que por coincidência foi quem criou as feiras no Espírito Santo, que é o estado de longe o maior produtor do Brasil, criou inovações tecnológicas que fizeram com que a produtividade do setor praticamente dobrasse aí pelos anos 90, e hoje ele está mais como escritor, colhereiro, como ele se define, porque ele faz um trabalho com colheres de bambu e etc., e vai lançar também um livro sobre a produção prazerosa. Então, é um evento assim múltiplo, onde tem muitos profissionais de arquitetura, tem muitas inovações e as novidades que vão aparecer na hora. E aí, nesse caso, nessa programação como um todo, além desse momento, né, a 7ª edição, com relação ao fomento da área do setor, né, também a oportunidade de fomentar esse setor, como é que está atualmente esse cenário aqui no estado do Ceará? Olha, a feira ela é um marco no nosso setor. Em 2013, 2014, nós tínhamos aqui 14 empresas que extraíam e lavravam granito aqui no estado, né, as rochas ornamentais. Hoje, nós temos cerca de 68. Nós exportávamos 12 milhões de dólares em 2013, 2014. O ano passado, nós exportamos 40 milhões de dólares, ou seja, algo como 200 milhões de reais. Então, a feira teve um papel central nesse aspecto, porque ela chamou a atenção, né, inclusive das pessoas de fora, porque como ela tornou-se internacional, então várias pedras que as pessoas pensavam que eram de outros estados, passaram a entender que era do Ceará. E nada como vir direto à fonte. Então, é um cenário que eu diria muito importante. Eu acredito que nos próximos anos, já tem muitas empresas que estão aqui há 8, 10 anos, o processo de mineração ele é lento, mas aí a partir do 8º, 10º ano, começa a aparecer muita coisa fruto dessas pesquisas. Então, eu acredito que a velocidade de crescimento do setor agora será muito maior. E no caso, quais são as principais rochas encontradas aqui também que são utilizadas tanto para decoração, como para construção civil, como também são exportadas? Olha, é uma coisa muito importante isso.
A rocha mais importante, mais desejada no mundo, hoje em dia, é um quartzito produzido aqui em Uruoca, no zona noroeste do estado, chamado Taj Mahal. É a denominação comercial dele. Junto com o Taj Mahal, nós temos o Perla Venata. Na região de Santana da Acaraú, nós temos o Perla Santana. Lembrei que agora, ainda em Uruoca, nós temos também o quartzito Matira. Temos o Avorrai, que são rochas que são hoje grifes mundiais. Você chega em qualquer evento do mundo, a rocha que está mais exposta e que é mais desejada são essas rochas aqui, no Ceará. E elas são usadas para decoração, para que tipo de ornamentação no caso, né? Como é que elas são usadas na prática? Os quartzitos são rochas muito ricas em sílica. 95% pelo menos a composição é sílica. Portanto, elas resistem muito à abrasão. E no caso específico dos nossos quartzitos, eles têm as tonalidades muito claras, são as tonalidades beges. Então, ele preenche assim, todos os requisitos de decoração e requisitos também da durabilidade da rocha. Ela não risca, né? Se a pessoa pegar uma faca e tentar riscar um quartzito, não vai conseguir. E além disso, nós temos também os cristais, né? Que o município de Itaitinga hoje produz um cristal branco. Nós temos cristais também na região de Banabuiú, os cristais multicoloridos, em Aiuaba. Enfim, o Ceará hoje, além de ter granitos espetaculares, os ditos super exóticos, onde a região aqui de São Gonçalo do Amarante tem rochas que você não acredita. E assim para o público, o que seria super exótico? Super exótico, eu vou fazer aqui uma analogia com o ambiente feminino. Uma mulher, quando ela chega numa festa, ela não gosta de encontrar 7 mulheres dentro da mesma festa com a mesma roupa. Os granitos super exóticos são exatamente isso. Não tem uma chapa igual à outra. Então você sabe que está comprando algo para a sua casa que não vai ter mais na casa de ninguém. Pode ter parecido, mas igual não é. Então é por isso que a gente chama super exótico. Porque além dele ter uns desenhos maravilhosos, eles geram a exclusividade para o cliente e isso todo mundo adora. Que é o que se mais procura, né? Essa exclusividade, esse requinte, né? E aí encontra. Sim, sim. E nesse caso, como é que é o trabalho feito também pelo sindicato nesse sentido de fomento a essa área como um todo aqui no estado? Olha, eu diria que o sindicato, na realidade, ele acabou ocupando um espaço que seria do poder público. Porque nós estamos sem empresa de mineração desde 1991. Ou seja, o Estado ele não tem nenhum órgão, nenhuma entidade, nenhum pequeno setor que lide com o fomento da atividade mineral. Isso é uma perda muito grande para o Estado. Por exemplo, agora, a pauta do mundo todo é a pauta da sustentabilidade, é a pauta ambiental. E não há sustentabilidade sem mineração. Por exemplo, sem mineração, não tem energia eólica, não tem energia solar, não tem hidrogênio verde. Enfim, diremos que o Ceará está em desvantagem nesse aspecto. E nesse caso, voltando um pouquinho para a programação, para quem está assistindo, né? Como é que faz para saber mais informações? A programação completa nas redes sociais? Nas redes sociais, né? A gente tem o site, tem Instagram, tem Facebook, é o Fortaleza Stone Fair. Então vocês podem colher todas as informações. O evento é gratuito, é do dia 8 ao dia 10, de 14 às 20 horas. E eu convido a sociedade cearense a estar presente e certamente vocês vão amar, porque é tempo de amar a pedra natural. Obrigada mais uma vez pela sua presença, a gente deseja sucesso ao evento e até uma próxima oportunidade. Com certeza, e convido mais uma vez a sociedade a ir e sentir orgulho de saber que nas regiões mais pobres e mais longínquas do desenvolvimento é um grande fator de geração e renda a extração dos bens minerais das rochas ornamentais. Tá ok, muito obrigada mais uma vez. A gente agora vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques, não sai daí. Estamos de volta com notícia boa. A Renault acaba de promover uma mudança no seu processo de faturamento para o modelo Kwid, possibilitando a venda direta do modelo a todos os seus clientes e um preço que está levando muita gente aqui de Fortaleza às unidades da Regência. A oportunidade é de economia.
A operação Troca Nota da Regency Renault traz o carro mais barato do país com um preço ainda menor. O desconto é de até R$ 7.200. Parceria Regency, né, com a Renault do Brasil. A gente está implementando agora, nesse final de mês, o troca-nota para o nosso principal produto, né, que é o Renault Kwid. Então, fazendo o troca-nota da evolução dessa nota fiscal para a fábrica e faturando direto para o cliente, a gente consegue desconto de até R$ 7.200 no produto. Então, o cliente ele leva para casa o carro mais econômico do Brasil, né, um carro custo-benefício, e além disso, o bônus de até R$ 7.200. O veículo está saindo a partir de R$ 63.990. A Superintendência da Regency espera um crescimento nas vendas superior a 30% com a novidade. Nos meses de junho e julho, quando houve um estímulo ao mercado automotivo através de uma medida provisória, a concessionária vendeu muito bem. A gente volta, né? Em junho a gente teve a MP lá do governo, que isso fez levantar o nosso volume de vendas em torno de 120%. Né? Então, depois que o governo cortou a MP, a Renault vinha estudando a possibilidade de trazer aquele desconto de volta e para o nosso principal produto, que é o Renault Kwid. Então, com isso, a gente volta a ter um desconto aí entre 10% a 12%, trazendo esse bônus de 7.200 e tentando levantar o nosso volume de vendas aí em torno de 30% a 40% para esse fechamento de ano. O Renault Kwid é considerado o carro mais econômico do país e as vantagens vão além do baixo custo de uso. Esse ponto é o que a Renault preconiza com a Regency, tá certo? A gente que hoje é número 1 aqui no estado do Ceará, a gente tem essa relevância, tá bom? De tratar sempre com excelência os nossos clientes que são atendidos nas nossas lojas. Nas unidades Dunas e Aguanambi, a equipe de vendas da Regency está preparada para essa nova ação que segue até o final do mês de outubro. Nós temos um time preparado nas duas operações, tá? Conhecimento do produto, pronto para prestar o melhor atendimento para os clientes, né? Temos test drive disponível também para que todos os clientes que vierem conhecer o nosso carro, conhecer as nossas ofertas, eles possam realmente fazer um teste para conhecer o carro a fundo, né? E vamos preparar a melhor oferta, a melhor ação do mês para eles aqui. A gente tem uma equipe sempre bem treinada, tá? Todo mês a gente tem um treinamento com a equipe de VN, a gente tem treinamento com a equipe de pós-vendas. A nossa loja ela fica aqui em Dunas e na Aguanambi, na rotatória da Aguanambi. Então a gente tem 2 lojas para atender todos os nossos clientes, com a equipe sempre bem treinada, tá? E todos os nossos clientes saem satisfeitos. E agora com esse presentão aí que a Renault do Brasil tá dando para os nossos clientes. E médicos, pesquisadores e familiares de pessoas com esclerose múltipla participaram de audiência pública realizada na segunda-feira, agora dia 23, na Comissão de Educação do Senado. O colegiado estuda criar uma data para a conscientização sobre a doença que afeta sobretudo o cérebro, coração, pulmões, rins, pele e olhos. A esclerose tuberosa é uma doença degenerativa que atinge 1 em cada 6.000 pessoas. Por causa da mutação de um gene, podem surgir numerosos tumores benignos em qualquer órgão, mas afeta sobretudo cérebro, pele, olhos, rins, coração e pulmões. É comum surgirem convulsões, atrasos no desenvolvimento, autismo e problemas comportamentais. Já existem drogas que podem fazer os tumores regredirem, mas a doença ainda é pouco conhecida. Como que a gente faz o diagnóstico, né? Muitas vezes é bem difícil. Eu falo porque nesses 40 anos a gente recebeu pais que traziam filhos para mim com esclerose tuberosa e ele era portador e ele não sabia. A gente via nele os angiofibromas na face e ele não sabia do que se tratava aquilo. Então, o desconhecimento é um dos fatores que termina a gente maltratando a doença esclerose tuberosa. Estávamos com um médico completamente despreparado sobre o entendimento da esclerose tuberosa. Imediatamente, esse médico quis fazer uma cirurgia para retirar os tumores. E hoje, a gente descobriu, né, na época a gente descobriu que com o sirolimus os tumores poderiam regredir. Então,
a gente quase passou por uma cirurgia que não era necessária. Como a doença pode afetar muitos órgãos, é necessário atendimento multidisciplinar. Se o Brasil a gente tivesse uma clínica por estado, um hospital de referência para tratar a esclerose tuberosa, em que aquele paciente chegue e seja assistido por um neurologista, o nefrologista, o pneumologista, o cardiologista, o dermatologista, ele vai precisar de ir em um só lugar, uma vez, por exemplo, por semestre, para receber toda a assistência clínica que ele precisa. O dia é para que a gente coloque a luz e o holofote sobre o tema, toda a sociedade. Né? Quer dizer, hoje é o dia da esclerose tuberosa, de conscientização. Então, são médicos, estudantes, famílias, pessoas, Senado, Câmara, todo mundo dizendo, olha, hoje é o dia desta doença que precisa ser abordada. Mas, claro, que a partir do dia, o trabalho tem que se estender, né, durante todo o ano. Vamos agora falar de saúde. A gravidez é uma fase especial na vida da mulher e de grandes transformações. A pele, os cabelos, unhas são alvos das alterações hormonais e sofrem modificações. Entre os locais mais afetados estão o rosto e a barriga. Mas quais os cuidados que as futuras mamães devem ter com a pele, o cabelo e as unhas? Para tirar essas dúvidas, eu converso com a dermatologista Carolina Fechin, está aqui comigo no estúdio. Muito obrigada pela sua presença. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre um assunto tão importante num momento da vida da mulher tão especial. Então, a gente estava conversando aqui embaixo, é uma gravidinha falando também para as gravidinhas, verdade, né? Doutora, com relação aos cuidados que a gente tem, né? É um momento muito importante, né? De gerar uma vida, de gestar uma vida. E também de cuidado a si própria, né? Cuidar da pele, do corpo, de si também, né? A mamãe tem que se cuidar também. Como é que a gente pode ter esse cuidado de forma saudável, né? Sobretudo para não, alguns medicamentos, enfim, né? Produtos que a gente possa usar que não afetem o nosso bebê que está na barriga. Então, Elaine, é curioso porque é muito comum a mulher ter o hábito, quando sabe que está grávida, de marcar a consulta com o ginecologista ou obstetra, e é óbvio, né, vai fazer parte de toda essa caminhada, e às vezes ela não marca com a dermatologista, né? E na realidade, boa parte das modificações que acontecem durante a gravidez acontecem na pele, no cabelo e nas unhas, né? E muita coisa pode ser usada, mas também muita coisa não pode ser usada. Então, eu acho que uma dica legal é realmente colocar em dia a consulta dermatológica, mas alguns cuidados gerais que eu já posso falar para que o público comece a fazer é fotoproteção, porque a principal alteração que acontece durante a gravidez é pigmentação. Só para você ter noção de dados, mais de 90% das gestantes vão ter alteração de pigmentação, né, que vão desde alterações pequenas até alterações mais importantes. Então, o uso do filtro solar realmente é determinante. E ter cuidado também com proteção física, o chapéu, o boné, o óculos escuro, né, a roupinha com FPS. E a hidratação, que aí se estende também para as áreas corporais, porque nós vamos passar por grandes modificações, inclusive de estiramento dessa pele, não só na região abdominal, mas também no quadril, na mama, em outras áreas. Então, eu diria que fotoproteção e hidratação são duas dicas rápidas que todo mundo já pode começar a fazer em casa. Doutora, e o uso da proteção solar, né? Pode ser qualquer coisa que a gente compra na farmácia ou não? Tem que ter um cuidado com relação a esse produto, sobretudo nessa fase, né, que é tão especial. Então, quando nós falamos em filtro solar, eles se diferenciam basicamente em filtros químicos, filtros físicos e filtros mistos, que vão ter uma composição de ambos os produtos, né? Normalmente, para gestante, nós priorizamos esses filtros mais físicos, minerais, que vai ser fácil de ver no rótulo, na embalagem do produto, a gente já consegue identificar essa descrição. E também a gente acaba preferindo aqueles protetores que possam ter alguma pigmentação, alguma cor, porque isso vai fazer uma barreira física com relação ao estímulo da melanina, a produção ali de um pigmento exagerado, principalmente do rosto, né? A gente sabe que o melasma é uma patologia dermatológica tão comum e que na gravidez pode ser intensificada ou pode surgir na gestação e que algumas vezes ela clareia e outras não depois do parto. Então, esse cuidado durante a fase da gestação faz diferença.
Com relação às estrias, a gente tem as estrias mais clarinhas, as vermelhadas. Quais são essas diferenças? Quais são as que mais aparecem no corpo da mulher quando ela está esperando o neném? Na realidade, a estria, eu gosto de falar de uma forma assim bem simples, ela é quase que um rasgão na pele, né? Imagina que você tem as fibras elásticas, colágenas, que elas estão esticando e de repente elas rompem, né? Num primeiro momento é muito comum que elas apareçam de forma avermelhada, quase que por uma inflamação local. E esse seria o melhor momento para tratar. A questão é, na gestante, a gente não pode fazer uma série de ácidos que poderiam ser indicados nessa fase, tá? Num segundo momento, a estria começa a ficar esbranquiçada, que seria ali consequência do processo de cicatriz, quase que uma cicatriz, né? Então, normalmente as estrias brancas, elas são estrias mais antigas, mas que também podem e devem ser tratadas. No caso da gestante, o uso dessa hidratação que eu mencionei, e aí a gente também pode, inclusive, misturar com um óleo corporal, ajuda muito a prevenir o surgimento das estrias. Isso pode ser feito, inclusive, durante o banho, após o banho, e conforme a gestação evolui, é interessante intensificar a disciplina de uso desses produtos. Com relação à pele, a gente vê um cuidado mais redobrado das mães, sobretudo a questão, né, da chikungunya, né, de dengue no caso, e o uso de repelentes, né? Como é que a gente pode ter o cuidado com relação aos repelentes? A gente vê as receitas caseiras, né? Vê que assim, eu junto esse aqui com esse outro, passa na pele, enfim. Quais são esses cuidados que essas mulheres devem ter, sobretudo para evitar, né? A gente vê que é importante a mulher também se proteger nesse sentido, nesse período, com relação aos repelentes. Você falou uma informação que eu acho tão interessante, Alaine, porque às vezes fica a ideia de que tudo que é natural não faz mal. E veneno também é natural, a gente pode encontrar nas plantas e aí na natureza abundantemente. Então é preciso ter muito cuidado com essas receitas caseiras, né? Não é tudo que é natural que não vai ser deletério em algum momento. O recomendado é que a gestante dê preferência àqueles repelentes que vão estar indicados no rótulo, a autorização para o uso nessa fase da vida. E sim, principalmente quando você está num ambiente, né? Fortaleza, por exemplo, é uma cidade quente, uma cidade úmida, é muito comum, às vezes, ali no final da tarde, ter uma quantidade maior de insetos. Então, é importante esse uso em áreas mais suscetíveis, mas respeitando a indicação do produto para essa fase da vida da mulher. Com relação ao couro cabeludo, né? A gente vê o cabelo modificando junto também, né? Sim. O nosso corpo muda, a gente não é mais a mesma, estamos nos preparando para receber uma vida e nunca mais vamos ser as mesmas, né? E com relação ao nosso cabelo, como é que são os cuidados que a gente deve fazer? Existe queda de cabelo logo após o nascimento do bebê? Vai acontecer isso ou em algum determinados casos? O que a gente, essa mãe que está assistindo, como é que ela pode se preparar para esse momento? Você sabe que cabelo dentro da dermatologia também é a minha paixão. Eu faço parte do ambulatório de tricologia da USP, do HC lá em São Paulo, né? Me divido aqui nas duas cidades. E o cabelo é um local e uma área que nós somos premiadas na gestação, né? Na verdade, a gente tem uma redução de queda durante a gravidez. Tem uma fase de crescimento do fio que é chamada de fase anágena. E essa fase, ela fica prolongada, de certa forma. Então, o cabelo cai menos, normalmente, durante a gestação. Vale um alerta de que isso não é para todas as mulheres, tá? Pode acontecer episódios de alopécias relacionadas a outras questões, mas em regra geral, a mulher costuma ter menos queda na gestação. O cabelo costuma ficar com mais viço, com uma espessura mais apropriada. A grande questão é o pós-parto, que às vezes algumas mulheres falam, é uma queda da amamentação. E na verdade não, tem uma associação com o parto em si. Depois que todos esses hormônios caem no ato do parto, em torno ali de 3 meses depois, até 6 meses depois, pode acontecer uma queda importante chamada de eflúvio telógeno. E aí faz muita diferença também ter um dermatologista do lado para fazer toda uma triagem, entender se tem algum diagnóstico diferencial associado, mas normalmente na gestação os cabelos ficam muito bem, obrigada. O shampoo que se usava antes pode continuar utilizando? É bom sempre ter um controle com relação a isso? Na maioria das vezes, sim. Se nós estivermos falando de shampoo de limpeza, shampoo de uso diário, sim. Se nós estivermos falando de anti-caspa ou shampoos de tratamento, aí não, aí isso precisa ser revisto porque é muito frequente nesses shampoos existirem antifúngicos, ácido salicílico, determinados ativos que aí vão ter peculiaridades de autorização para um ou outro. Doutora, e a gente às vezes, né, conversando aqui, poxa, eu usava qualquer tipo de shampoo, hoje em dia a gente precisa ter esse cuidado, né? É importante a gente ver, porque por causa dos compostos que tem, né? A gente acha que não tem nenhum problema, que alguém usou
ou minha mãe usava, ou minha irmã usava, então vou usar também, a gente tem que ter esse cuidado, né? Eu acho que isso é importante um pouco para tudo, né? Até para o sabonete de higiene facial também, tem gente que usa um determinado sabonete, mas também é um outro composto que pode ter bastante ácido salicílico, outras substâncias para controle de oleosidade, né? Eu acho que vale aquela revisão de tudo que está entrando em contato com a pele, né? O cabelo, a unha dessa mulher, né? Um outro alerta com relação às químicas, né? Que é muito comum, às vezes tem muita gente que faz tinturas, colorações, alisamentos, e aí realmente é um alerta, não existe ali uma autorização formal para essa fase de vida, carece de estudos de segurança, então eu acho que vale ter um cuidado com tudo que entra em contato com essa pele, esse cabelo e essa unha, pensando na absorção do que está acontecendo ali para o feto, para o embrião. E a gente fala sempre que a mãe tem que se cuidar, né? E falando do salão de beleza. Em muitos casos, quando a gente vai, a gente é exposta a diversos cheiros e, enfim, né? Produtos químicos, fazer a unha, fazer aquele alongamento nas unhas. O que a gente pode fazer nesse momento, o que não pode fazer? Então, eu acho que um alerta até importante, mais até do que para cliente, para a mulher que vai como cliente, é para profissional do salão que lida com aquilo com um número de horas muito grande todo dia, quase como uma questão ocupacional, né, do trabalho que exerce. Nós sabemos que amônia, formol, formaldeído, derivados do formol, existem alguns estudos in vitro, em animais, em camundongos, demonstrando um potencial de malformações, né? Não se existem estudos tão bem realizados em humanos, até porque nenhum comitê de ética vai autorizar a fazer esse tipo de estudo em gestante, né? Mas é claro que a gente desdobra isso para o universo também, né, do indivíduo, do ser humano, da mulher, da grávida, e entende que é preciso haver um cuidado com o contato com essas substâncias. Ok, doutora, muito obrigada pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, é uma satisfação, estou à disposição. Obrigada mais uma vez. E a gente agora vai ao intervalo e volta em instantes com mais destaques. Não sai daí. E estamos de volta em um dos destinos turísticos mais procurados do país para o final de ano. Fortaleza se prepara para hotéis cheios na temporada de férias, o que já tem sido rotina na capital cearense. Tanto é que, para celebrar o excelente desempenho de quem faz o turismo na cidade, profissionais e empresas receberam da Secretaria do Turismo de Fortaleza o troféu Iracema Guardiã, em um encontro voltado para valorizar o setor no município. Todos que tiveram por aqui fazem a diferença para o turismo da nossa capital, seja na venda de pacotes de viagens, na recepção de turistas ou no administrativo das agências. Estes profissionais mostram nossa cidade para gente de todos os lugares do mundo. Cada um deles recebeu o troféu Iracema Guardiã, voltado para simbolizar o compromisso com a cidade. Esse é um momento de agradecimento, é um momento de celebração, né? Fortaleza hoje está como um dos principais destinos do Brasil. Nós estamos essa semana com a feira de turismo em Fortaleza e nós resolvemos que era um momento que nós queríamos agradecer aos parceiros comerciais da cidade de Fortaleza, os operadores de viagem, os agentes de viagem que vendem lá fora a nossa Fortaleza. Então, e aí é um momento também de agradecimento ao Trade de Fortaleza, que é extremamente parceiro da Secretaria de Turismo, um momento de agradecimento à imprensa, aos jornalistas também que divulgam tanto o turismo. Então, assim, é muito mais um momento de agradecimento, porque colocar um destino entre os principais destinos do Brasil não é um trabalho só de uma Secretaria de Turismo, não é um trabalho só da nossa equipe, é um trabalho que envolve muitas mãos. E essas mãos são os operadores, os agentes de viagem, o trade turístico e a imprensa. Tem sido um ano, digamos, o ano de 22 foi o ano ali, aquele primeiro ano pós-pandemia. E agora nós entramos, digamos, na realidade dos momentos. Então nós tivemos um boom em 2022 e agora entramos na normalidade. Então temos que fazer sempre um trabalho de qualificação do nosso destino, Fortaleza, do Ceará, e promoção do nosso destino. E esse evento aqui hoje que realizamos é exatamente uma maneira de agradecermos aos nossos parceiros, vendedores do nosso destino Fortaleza, que são os operadores de turismo do Brasil. Então hoje nós estamos homenageando, se não me falha a memória, mais de 30 pessoas aqui hoje.
arquitetos, que são os grandes operadores, os grandes vendedores do nosso destino. Então é uma maneira, repito, de agradecê-los, essa parceria, de fazer um balanço do que tem sido feito e uma projeção e um planejamento do que a gente ainda pode fazer junto e vamos fazer nos próximos anos para colocar Fortaleza cada vez mais aí na prateleira dos agentes de viagem e, consequentemente, se transformando em compra para o nosso destino. Nos últimos 12 meses, 10 milhões de reais foram investidos na promoção do turismo de Fortaleza. Os números foram lembrados pelo secretário da pasta, que destacou no almoço para o setor ações de infraestrutura da secretaria e da prefeitura na orla mais movimentada da capital. O prefeito Sarto executa nesse momento o maior plano de marketing do turismo da história da cidade de Fortaleza. Nós investimos nesse ano, nesses últimos 12 meses, 10 milhões de reais na promoção do turismo da cidade de Fortaleza. Isso envolve feiras, congressos, eventos, feiras nacionais, internacionais, workshops. Nós fizemos muita capacitação, parcerizando com o trade, com a BIH, com a própria BAV, com o Convention Bureau, com o Sebrae. Então, são muitas ações que foram feitas e que continuarão sendo feitas para se colocar o destino onde ele está, manter onde ele está. E tem uma coisa muito boa, né? Fortaleza é uma cidade hoje com uma infraestrutura extraordinária, com a beira-mar mais bonita do Brasil, agora com a ampliação agora com a Praia de Iracema também sendo totalmente requalificada. Nós vamos sair de 3 quilômetros de orla para 6, vamos dobrar a nossa orla, porque tudo lá está sendo feito o mesmo padrão da beira-mar. Então, isso tudo fortalece, o posicionamento do destino. A requalificação da Praia de Iracema, por exemplo, que ela vai dobrar o tamanho da nossa beira-mar, tem um simbolismo fantástico que é a Ponte dos Ingleses. Devolver a Ponte dos Ingleses para o fortalezense. Nós entregamos essa semana já a concretagem, o início da concretagem da ponte, e a previsão da Secretaria de Infraestrutura é que nos próximos 6 meses a gente esteja reinaugurando a Ponte dos Ingleses. A outra coisa muito importante é que a gente tinha um problema crônico na Praia de Iracema, que era a questão do aquário. A gente não conseguia ir até o final da Praia de Iracema, que é o Poço da Draga, a Ponte Velha, o Pavilhão Atlântico, por conta e a Prefeitura está fazendo um calçadão à beira-mar, conectando a Praia de Iracema ao Poço da Draga e até o final. Então as pessoas vão poder pedalar, caminhar, correr do Mercado dos Peixes até o Pavilhão Atlântico. São 6 quilômetros para ir, 6 quilômetros para voltar. Quer dizer, além de passear, caminhar, turismo. E o que eu sempre falo, essas obras, o que a gente faz muito no turismo é muito focando no fortalezense, na cidade. Não existe cidade boa para turista, eu sempre falo. A cidade tem que ser boa para o morador. Se for boa para nós, vai ser boa para qualquer turista que vem aqui nos visitar. A média da ocupação hoteleira em Fortaleza em agosto e setembro esteve na faixa dos 70%. A expectativa para outubro é de manter essa média. Por isso, de acordo com a Secretaria do Turismo do município, o planejamento está focado na chegada do final do ano. Com as férias escolares e o Réveillon, a cidade deve abrir as portas para muito mais turistas e, assim, aquecer a economia. De acordo com a presidência da ABIH, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado, a requalificação na infraestrutura contribui não somente no turismo de lazer, mas também é um atrativo para o turismo de eventos. Só em 2022, esse tipo de turismo movimentou quase 350 milhões de reais para a economia da cidade. Os números estão ficando muito parecidos com o ano passado, que são bons números. E agora no segundo semestre, principalmente agora no mês de setembro, outubro, nós estamos tendo uma boa ocupação, até por conta de eventos. Uma cidade como Fortaleza, ela não vive só do turismo de lazer.
né? Turismo de lazer, o turismo de eventos, o turismo de negócio, os turismos esportivos. Nós vamos ter aí um grande campeonato, né, de beach tênis, vamos ter o Ironman agora no mês de novembro também, o 70.3, enfim, são um somatório de fatores que vão puxando a nossa ocupação e, consequentemente, a injeção de renda na cidade de Fortaleza, porque essas pessoas vêm e gastam em todos os setores da economia. Não é só no hotel, no restaurante, é na farmácia, no supermercado e tudo. Então estamos mantendo aí dentro da casa dos 70%, eu não vou saber ele precisar nesse momento 75 ou 72, mas aí sempre ali perto, um pouco abaixo, um pouco acima dos 70% nesses meses de agosto, setembro e deveremos terminar outubro nos mesmos números. E o Cine Ceará, que este ano chega à sua 33ª edição, agora em novembro, anunciou os longas e curtas-metragens selecionados para a mostra Olhar do Ceará. E sobre a programação, eu converso com Camila Osório, curadora da mostra, que está aqui comigo no estúdio. Camila, obrigada pela sua presença. Olá, muito obrigada pelo convite, Elaine. Camila, falando dessa mostra especial, né? Esse número de pessoas inscritas, né, de curtas e longas estão participando, é um número recorde? É um número recorde, principalmente de longas, né? Assim, esse número ele fala desse novo momento que o cinema brasileiro vive, né? Em que a gente tem muito mais investimento e aí os realizadores cearenses que sempre foram muito talentosos estão podendo ter mais espaço, né? Para produzir mais longas e aí a mostra Olhar do Ceará ela reflete isso. E nesse caso, conta um pouquinho como é que é a seleção, né? Quantas pessoas participaram? As produções que vocês receberam, como é que foi selecionar? Então, a gente recebe muitos filmes, esse ano eu não tenho o número exato na cabeça, mas foi em torno de 90 filmes inscritos para essa mostra. Para o Cine Ceará como um todo foi mais de 1000. E aí, eu recebo os filmes e passamos por um processo de assistir e entender como é que foi esse conjunto, né, para a gente conseguir tirar dali uma ideia de um panorama. Eu acho sempre importante dizer que não são os melhores filmes, porque a gente tem muitos realizadores super talentosos, seria muito difícil eu escolher 15 curtas que fossem os melhores ou 8 longas que fossem os melhores. São filmes que a gente considera que eles podem apresentar para o Brasil uma ideia de panorama mesmo, do que está sendo produzido no Ceará, para que as pessoas possam conhecer a produção local. E nesse caso, um momento como esse, né, participar da mostra, para quem é do cinema, né, para quem produz, sobretudo aqui no estado do Ceará, qual a importância de um momento como esse, de uma participação da mostra como essa? O estado do Ceará, hoje em dia, ele tem sido cada vez mais muito respeitado, tanto no Brasil como no mundo, como um lugar de onde saem grandes realizadores de cinema. E a Mostra Olhar do Ceará, ela acaba sendo esse primeiro passo. Muitos dos grandes diretores que são mais conhecidos, mais famosos, começaram exibindo seus filmes no Cine Ceará. Então é o momento em que a gente abre essa primeira porta para esse realizador iniciante, para esse realizador que está começando a se inserir, e ele tem ali um espaço de visibilidade em que o trabalho dele pode ser conhecido. E para alguns realizadores mais experientes que a gente também tem, é um momento de estar junto com essa produção local mais ampla e poder fazer esses diálogos. Camila, e você que está na área já há um tempo com relação ao mercado, né? Como é que ele tem se mostrado? Você falou que agora, que bom que a gente está tendo esse incentivo mais financeiro, né? Para poder incentivar cada vez mais. Mas, sobretudo, dos anos para cá, como é que você avalia, né, esse cenário atual, tanto brasileiro como o cearense também? Recentemente eu mediei um debate com o Rosenberg Cariri, que é um grande realizador cearense, um dos primeiros, um dos pioneiros, que ele falou uma coisa que repetiu essa frase que o cinema brasileiro ele está sempre ressurgindo como uma fênix, né? Porque a gente tem uma descontinuidade muito grande de política pública e aí isso gera uma instabilidade no setor. Mas nos últimos 10 anos, apesar da gente ter tido a pandemia, da gente ter tido muitos momentos desafiadores, a gente consegue sentir que teve um salto muito grande. Tem um número muito maior de produções e uma diversidade muito maior do que no passado de gente produzindo. Então é um momento muito bom para quem está na área. A gente tem um mercado aqui no Ceará que ele começa a se consolidar. E no Brasil também. O nosso cinema tem sido muito respeitado lá fora. Os grandes festivais de cinema sempre têm representantes brasileiros fortes.
Então, é um momento em que a gente tem respeito, respaldo e tem conseguido consolidar o nosso setor. Você falou na questão da diversidade, né? Também para o público feminino, para a mulher produtora, né? Como é que tem sido esse cenário? Ele ainda é muito desafiador, né? Mas ele já foi bem mais, assim... a gente hoje tem, por exemplo, você olha para a programação do Cine Ceará, nos longas-metragens você tem realizadoras mulheres, nos curtas, você tem mulheres como cabeça de equipe, né? Diretora de fotografia, diretora de arte. Num passado muito recente, coisa de 15 anos atrás, você não tinha quase ninguém. E hoje a gente consegue ver que, apesar da maioria ser homem branco, cis hétero, que acaba sendo, porque principalmente na função de direção, é como se fosse, às vezes até pelo patriarcado ser muito institucionalizado, é quase natural você pensar que esse homem vai cumprir essa função. Mas como hoje a sociedade discute mais esse assunto, a gente vê um esforço da política pública, das equipes, das escolas de formação em incentivar um outro caminho. E a gente vê isso se refletindo nas produções, e eu acho muito importante ressaltar que isso faz com que as produções também sejam mais diversas. Não é só pessoas por trás das câmeras que são diversas. Você produz filmes mais múltiplos, com pessoas pensando neles, sendo elas mais múltiplas também. E com relação à formação, como é que está a formação atualmente aqui no mercado também para o Ceará, né, e para o Brasil? A formação, ela está sendo atualizada, as pessoas estão se interessando nisso, como é que está na capacitação nesse sentido? Olha, o Ceará, ele é um lugar muito especial em termos de Brasil, nesse sentido da formação. A gente tem muitas escolas de formação aqui no Ceará e muitas escolas públicas de formação. A prefeitura tem escola pública de formação, o governo do estado tem escola pública de formação. A gente tem a Unifor particular e tem a UFC pública, que tem cursos de graduação em cinema. A nível de Brasil, você tem inclusive muita gente que vem de fora estudar aqui, porque é um lugar que tem muito espaço para formação. E aí também vejo que nos últimos anos essa formação tem olhado para essa complexidade da sociedade. Os cursos de formação têm buscado ter professores que representem essa diversidade. Então, professoras mulheres, professores negros, professores indígenas. Então, quem está se formando agora está tendo a oportunidade de receber não só uma formação técnica, mas uma formação de pensamento que nos ajuda a construir o que é esse cinema contemporâneo no Brasil. Camila, e falando sobre o Cine Ceará, né? A gente já está, outubro já acabando, novembro já começa e com ele também vem o Cine Ceará. O que a gente tem de novidades para esse ano, além dessa participação aí da mostra? O que a gente pode ter para quem está assistindo já se programar um pouquinho? Então, o Cine Ceará, esse ano, ele, além da Mostra Olhar do Ceará, ele vai ter outros filmes cearenses que vão estar sendo exibidos como exibições especiais, né, fora de mostras competitivas, mas tem o destaque do Estranho Caminho, que é um filme do Guto Parente, que ganhou vários prêmios em Tribeca, que é um festival de cinema super importante, está fazendo uma carreira também muito bem sucedida nos festivais nacionais. É um filme que fala sobre a pandemia e fala também sobre luto e sobre relações familiares de afeto. Um filme excelente e que eu acho que ele representa muito disso que a gente está conversando, dessa cara do cinema cearense que é sucesso de público e de crítica, né? E também temos o Memórias da Chuva, que é do Vonei Oliveira, que também é o diretor do festival, que é um filme que fala sobre a cidade de Jaguaribara e o Açu de Castanhão, um filme muito emocionante. Então, temos esses dois destaques de filmes cearenses que estão na programação e que vão poder ser assistidos gratuitamente pelo público de Fortaleza. E quem quiser saber mais informações, a programação completa, como é que faz para acompanhar redes sociais, site, onde é que a gente encontra essas informações? Então, temos o @Cine Ceará e o site do festival é www.cineceará. E aí lá, nesses dois espaços, a gente encontra todas as informações. A programação completa, ela ainda não foi divulgada, ela está sendo divulgada aos poucos. Já temos a programação da Olhar do Ceará completa e algumas das exibições especiais estão sendo divulgadas. E aí, ao longo desse próximo mês,
aos poucos a produção vai soltando o restante da programação. Tem que ir acompanhando lá, que aos poucos vai aparecendo e você vai se programando, né? Isso. Tá, joia, Camila. Muito obrigada pela sua presença e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigada. E o Destaques fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.